Estamos estudando a carta aos Gálatas. Semana passada nós paramos no versículo 13, né? Então eu vou pedir para você ir abrindo a sua Bíblia. E enquanto você vai abrindo-a, encontrando aí o texto, Gálatas, capítulo 1, versículo 13, nós vamos aqui recapitulando o que nós temos visto. Estamos estudando essa carta maravilhosa, carta abençoadora, assim como toda a Bíblia o é. Estamos ainda na introdução dessa carta, 3 domingos, e nós estamos ainda na introdução da carta. Olha, estamos no capítulo 1, chegamos no momento que Paulo vai falar sobre esse evangelho poderoso, na transformação de vida, assim como nós refletimos semana passada. É esse evangelho poderoso que não é criado pelo homem, não foi criado pelo intelecto humano, mas sim que a sua origem, como nós vimos semana passada, a sua origem é divina, a sua origem está no próprio Deus. E ele vai falar então, a partir do versículo 13, como que esse evangelho é poderoso. Paulo vai fazer uma defesa, então, continuar essa defesa do evangelho e do apostolado, e mostrando que esse evangelho é poderoso pela sua própria vida. O que esse evangelho fez com a sua própria vida. Paulo não vai usar testemunho de outra pessoa. Paulo tem o seu próprio testemunho. Você tem o seu próprio testemunho para contar aos outros? Ou você precisa contar testemunho dos outros? Você tem experiência com Deus para você falar a outras pessoas aquilo que você viveu já? Ou apenas quando nós falamos de transformação de vida, quando nós falamos de coisas que nós vivemos com Deus, nós precisamos falar de outras pessoas? É bastante interessante pensarmos nisso, sabe? Hoje mesmo eu compartilhei uma experiência que eu tive nessa semana com o Carlos, algo que eu nunca tinha vivido. Vou contar mais para frente, mas algo que eu não tinha vivido, sabe? Eu já tinha visto pessoas falarem, e essa semana, orando essa semana de segunda a sexta, por isso que eu falo, nós sabemos o que nós devemos fazer, sabe? E muitas vezes nós não fazemos. Então orei de segunda, coloquei esse propósito no meu coração de orar segunda a sexta, nesse propósito aqui que eu estava precisando. Chegou na quinta, Deus enviou a resposta do nada, sabe? Do nada. Então é testemunho que nós temos que contar, e Paulo conta então o seu próprio testemunho. Ele vai mostrar como era a sua vida sem Deus e vai apresentar um Deus agora que muda vidas. Ele vai falar como Deus interviu na história dele, o chamando então para a salvação e comissionando a uma vocação do seu apostolado de levar esse evangelho poderoso aos gentios. E como Deus então usou a sua própria vida para a glória dele, para a glória de Deus. Hoje nós vamos dividir novamente, como os irmãos já nos conhecem, em 3 pontos o texto, né? Vamos refletir em 3 pontos. O primeiro é uma vida sem Deus, que é o que o apóstolo Paulo vai iniciar falando. Depois ele nos apresenta os atributos graciosos de Deus, como Deus é gracioso e quais são esses atributos. E a salvação é sempre para a glória de Deus. Amém? A primeira coisa que nós vamos pensar, então, assim como eu falei, é uma vida sem Deus. Como dissemos, Paulo ainda está defendendo o seu apostolado e o evangelho por ele pregado, e ele começa, então, a fazer essa defesa agora, voltando ao passado. Ele começa agora a apresentar o que ele era no passado. Ele faz uma retrospectiva e começa a falar sobre o seu passado. Você está aí com a sua Bíblia aberta, acompanhe.
é o que nós iremos ler, capítulo 1, versículo 13 e versículo 14. Diz ele assim: por que ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus. Mas só perseguir não bastava, eu a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, eu avantajava-me a muitos da minha idade. Ele se destacava a muitos da idade dele. Se destacava como? Sendo extremamente zeloso às tradições de meus pais. Paulo está aqui fazendo uma confissão. Não pense vocês que Paulo está orgulhoso de falar o que ele era, tá? Às vezes nós vemos pessoas falando o que ele era e parece que fala com aquele desejo de saudade, né? Aquele sentimento de saudade. Só falta falar assim, ai, como era bom, né? Paulo não está falando aqui com um sentimento de orgulho. Na verdade, Paulo está fazendo uma confissão. Paulo está falando como era a sua ímpia vida no passado sem Deus. O que ele fazia, o que ele praticava. E por isso, então, como nós vimos semana passada, por isso que o evangelho não é uma ideologia, certo? Porque se o evangelho fosse uma ideologia, as coisas ruins seriam escondidas. Nós temos muita facilidade nisso, em esconder as nossas falhas, em não nos mostrar de fato quem somos. Nós somos muito bons nisso. O evangelho não é assim. O evangelho faz questão de mostrar de fato quem nós somos. É por isso que quando nós lemos a Bíblia está nos lendo, certo? Os fracassos e pecados seriam ocultos. Sem dúvida nenhuma, se o evangelho fosse uma ideologia humana, esses homens teriam ocultado os seus erros, teriam ocultado os seus pecados, teriam encobrido essa parte. Mas Paulo faz questão aqui, por isso que eu falo para você que não é orgulho, mas ele faz questão de apresentar para mostrar o que Deus faz na vida da pessoa. E Paulo não era daquele grupo de pessoas que tinha a atitude indiferente. Não, ao contrário, esse homem nutria em si o desejo de oprimir, de destruir o cristianismo. Ele queria acabar de vez. E ele fazia isso, então, nós iremos ver, achando que estava fazendo para Deus. Tudo em nome de Deus. E ele nutria e colocava em seu coração nisso. Ele mesmo diz que ele respirava ameaças de morte. A palavra lá no original de respirava quer dar a ideia que ele vivia para isso. Ele entendeu que o propósito da vida dele, por que ele nasceu naquele tempo da história, era para aniquilar e acabar com o cristianismo. Ele queria viver então para isso. Atos capítulo 8, versículo 3, ele diz: porém eu assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerrava-os então ao cárcere. Ele levava à cadeia e largava lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 9 ao 11, ele diz: na verdade, a mim me parecia muitas coisas que devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno, e assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, eu encerrei muitos santos na prisão, e contra estes eu dava meu voto. Então existia o Sinédrio, e tudo nos dá a ideia que Paulo então fazia parte do Sinédrio, e no Sinédrio havia voto, qual seria o futuro dessas pessoas. E Paulo então dava o voto dele quando os matavam. Paulo era responsável pela morte de muitos cristãos.
Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, eu os perseguia. Parando somente aqui, imaginando esse Paulo, e imaginando do outro lado o Evangelho, vencendo esse homem, nós poderíamos encerrar aqui e dizer, de fato, não há quem possa resistir ao Evangelho de Cristo Jesus. E a palavra devastar, aqui no versículo 13, é uma palavra muito forte, eporton, que era essa palavra usada por soldados quando eles entravam numa cidade com uma missão. A missão era destruir, sem compaixão e sem misericórdia. E se houvesse resistência, teria que matar todos. E é isso que Paulo está passando então. Ele queria destruir o cristianismo e, se fosse possível, ele mataria todos os cristãos. Mas preste atenção, o que levava Paulo a fazer isso? Ele diz, tudo isso nos mostra então, olhando o texto que nós lemos, que Paulo fazia isso em nome da religião. Como a religião é perigosa. Paulo fazia isso pelo zelo. Zelo é ruim? E Paulo fazia isso pelo zelo da sua tradição. É por isso que nós não seguimos uma religião. Lógico que a palavra religião tomou um sentido ruim, porque a palavra no latim é religare. Então é essa ligação nossa com Deus, Mas nós seguimos acima de tudo uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. É essa pessoa que nós seguimos. Martim Lutero disse que a lei, e essa lei que Paulo tanto tinha zelo, a lei não confere vida. Quem confere vida é o autor da vida, Jesus Cristo. Por isso que 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 e 6, um texto muito mal interpretado pelos cristãos, diz assim, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros da nova aliança, não da letra, porque a letra mata, mas sim do Espírito, pois o Espírito vivifica. O que é a letra? A letra era a lei, o cumprimento da lei. O que Paulo está dizendo é que a lei só serve para nos dizer uma coisa: nós não somos capazes de cumprir. E a lei então mata. Por quê? Porque ela só nos mostra o quanto nós somos pecadores e que nós precisávamos então de alguém santo, puro e justo para morrer em nosso lugar, para assim nós fôssemos salvos. Então a lei não leva ninguém para o céu, mas a lei nos mostra que nós precisamos olhar para a cruz, olhar para Jesus. E é isso que Paulo está combatendo aqui em Gálatas, o legalismo de um lado e a graça de outro. E se tinha alguém que queria obedecer e fazer toda a lei, era Paulo. Mas Paulo entende, é impossível cumprir a lei. E graças a Deus, nas alturas, que Jesus veio e morreu por nós. E agora, eu não estou preso mais à lei, mas eu sou salvo pela graça. Isso não vem das obras, para que ninguém se glorie, mas vem por meio da fé em Jesus Cristo. A lei mata. A letra não vivifica ninguém. A letra só serve para apontar o quanto nós somos pecadores. Então não importa quanto a lei seja ensinada e observada para remir os corações.
Há só uma forma de purificar o coração: a fé em Jesus Cristo. E é isso que nós precisamos para sermos salvos. Fé em Jesus Cristo como no único e suficiente Salvador. O único mediador entre Deus e os homens. Jesus, o homem. Calvino defende que Paulo nutria, então, uma profunda rejeição pelo Evangelho, que se tornara, então, um inimigo mortal do cristianismo. Tá bom, pastor, mas o que isso tem a ver com a gente em pleno 2022? Há um reformador na história que morreu em 1559, Erasmo Sarcérius, um luterano, seguidor de Lutero. Ele diz que, na verdade, esse versículo tem muito a ver com nós, muito mais do que nós imaginamos. Por quê? Pois todos aqueles ainda que não foram alcançados pela luz do Evangelho, todos aqueles que não foram tirados das trevas, sendo perseguidor ou não, sendo um perseguidor no nível de Paulo ou não, tanto aqueles radicais lá do Oriente Médio que matam em nome do Deus deles, os cristãos, ou seja você que pensa que consegue ser salvo por meio das suas obras, todos nós somos inimigos de Deus. Então tem muito a ver isso com todos nós, pois todos nós, se nós não nos arrependermos dos nossos pecados e do nosso pecado, se nós não nos arrependermos e sermos então esclarecidos, jogar luz sobre nós pelo Evangelho, nós somos considerados inimigos de Deus. Então, pode ser quem for, pode ser aquele que você viu essa semana, talvez, num jornal, que você se sentiu até com o estômago enjoado de ver tal atrocidade, ou pode ser aquele camarada que você fala bonzinho, mas não tem fé em Jesus. Todos são inimigos de Deus. E se nós então somos filhos, é porque somos filhos por meio do primogênito, Jesus Cristo, o primeiro de muitos. Se parássemos aqui, estávamos todos perdidos, não é verdade? Seríamos ainda inimigos. Se o texto encerrasse aqui, então Paulo faz então uma transição desse homem perdido para os atributos graciosos de Deus. E graças a Deus por isso. Gálatas capítulo 1, versículo 15 e 16, aí na sua Bíblia, está escrito assim: quando, porém, ao que, ou então, aquele que, pode ser interpretado dessas maneiras, ao que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça. Aprouve então revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e nem sangue. Paulo coloca agora toda a sua ênfase em Deus. Da conversão de Paulo, ele joga a luz em Deus. Ele quer deixar claro que ele não é salvo porque ele seguia as tradições, porque ele era bonzinho ou porque Deus viu mérito nele. Não, ele quer deixar claro que esse passado que ele viveu e agora é um homem transformado é por causa de Deus. E há 3 pontos de destaque aqui. Primeiro destaque que eu quero fazer com vocês é a eleição incondicional. Diz-nos assim: quando, porém, ao que, ou aquele que me separou antes de eu nascer. Não foi Paulo quem escolheu Deus. E assim também não somos nós
quem escolhemos Deus. Essa eleição vem de Deus. João capítulo 15, versículo 16 diz: não foste vós, Jesus dizendo, não foste vós quem me escolheste, mas eu escolhi a vós e vos designei então, para que vocês vão e deem frutos. Assim também Deus não escolheu Paulo porque previu que Paulo iria crer. Na verdade, Paulo creu porque Deus escolheu. Você entendeu a diferença? Deus não olhou no futuro e escolheu ele porque Deus viu no futuro que Paulo iria crer. Não. Deus escolheu Paulo porque sabia, não porque sabia, desculpa-me, mas creu porque Deus o escolheu. E aqui eu quero chamar sua atenção para uma coisa, pois há algo importante para entender, porque eu vejo muito alguns problemas que eu identifico naqueles que não entendem direito a doutrina da eleição. O que é? Que muitos, aqueles que não entendem de fato a doutrina de eleição, cria um senso de superioridade, quando na verdade a doutrina da eleição é para nos humilharmos, é para jogar a gente no chão mesmo, e falar: cara, você é um miserável pecador, você não merece isso. A doutrina da eleição é isso. Eu quero que você preste atenção nisso. A eleição de Paulo, ele deixa claro o que para nós? Que a eleição de Paulo não foi baseada nos seus méritos, porque ele não tinha mérito nenhum. Não foi baseada nos méritos de Paulo, pois quando Deus o chamou, ele mesmo disse que ele era blasfemo, ele era inimigo e perseguidor de Deus, ele também era inimigo e perseguidor da igreja de Deus. E a eleição, então, não o deu um senso de superioridade. Paulo chegou a dizer que ele, se ele então é apóstolo, mas ele é o menor dos apóstolos. Ele chegou a dizer que ele era o maior de todos os pecadores. Sabe o que Paulo está dizendo com essa frase? Paulo está dizendo que se ele fosse o único ser humano na terra, se não existisse internet, se não existisse nenhum irmão para pisar no calo, sabe? Se não existisse nenhum irmão para ter intriga, se não existisse chefe, se não existisse nada disso, mesmo assim Paulo entende, dizendo que ele era o maior de todos os pecadores, ele entende que mesmo assim Jesus teria que vir e morrer por ele, pois ele não seria capaz de ser salvo. Então Paulo entende que a eleição não é para trazer superioridade, bater no peito e dizer: ah, eu sou eleito, sabe? E é isso que a eleição então tem que fazer com a gente, quebrar o nosso orgulho. Na verdade, aqueles que entendem de fato o que é a eleição têm que ser pessoas cada vez mais humildes. Humildes. Tem que ser pessoas cada vez mais com compaixão, com misericórdia, com amor ao próximo, com amor a Deus, porque ele entende então que Deus, pelo seu infinito amor, de tal maneira que João não soube nem explicar, eu costumo dizer, um amor tão absurdo assim, Deus te elegeu antes da fundação do mundo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então a intenção de sabermos que há então uma eleição incondicional de Deus é para nos tornarmos humildes. Outra coisa que eu quero chamar dentro desse ponto 2, a sua atenção, é um chamado irresistível. Ele diz assim: quando, porém, aquele que me separou antes de eu nascer e me chamou pela graça, o mesmo Deus que escolhe é também o mesmo Deus que chama.
E quando ele chama, a sua voz é irresistível. É irresistível. É o meu celular? Não. João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Sabe por que você segue Jesus? Sabe por quê? Não é porque você é um crente bonzinho, nota 10. Não é. É porque o seu coração Deus converteu a Ele. E quando Ele chama, você segue. Você segue. Não é porque você é um cara maneiro, um cara bacana, sabe? Você é um cristão nota 10. Não. É porque você ouve a voz do Espírito Santo, você ouve o Evangelho, e Jesus te conhece, e você segue Ele. João capítulo 6, versículo 37. Olha só, fala para mim, depois desse versículo, tomara que você dê um aleluia, sabe? Olha o que diz. Todo aquele que o Pai me dá, primeiro, você só vai a Deus a Jesus, porque Deus te deu a Jesus. Todo aquele que o Pai me dá, esse então virá a mim. Você vai vir. Sabe aquele tal negócio que muitas pessoas até que não creem na eleição, mas falam assim, ó, se não vier por amor, vai vir pela dor. O que é isso? Além da eleição, né? Então, talvez você venha no primeiro chamado, ou talvez você faça igual a Paulo, que disse Jesus a ele, ó, duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões, Paulo. Sabe o que Jesus está dizendo? Olha, eu estou ferroando, eu estou tentando trazer, você não vem, duro para você vai servir. Então é o seguinte, você vai ficar cego, meu camarada. Mas não tem problema, você vai até a cidade, lá tem um camarada lá que vai orar por você, mas acima de tudo isso, você vai se converter. Mas você não vai só se converter, eu tenho um presente bom para você, Paulo. E eu já disse a ele lá, Paulo vai saber o que é sofrer por causa do meu nome. Rapaz, quem quer um negócio desse? Sabe? Então por que nós aguentamos as provações? Sabe por quê? Porque Deus nos deu a Jesus. E porque Deus nos deu, nós vamos até a Ele. E esses virão a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. De modo nenhum lançarei fora. Sabe por quê? Você até peca, lógico, nós somos pecadores. Se há alguém que não peca, é mentiroso. E se há um lugar de pessoa ruim, é na igreja, sou eu e você. Certo? Por isso que nós temos aquela placa lá, né? Proibida a entrada de pessoas perfeitas. Que não pode entrar pessoas perfeitas. Então, até perdi o que eu ia concluir o raciocínio. Todo aquele que meu Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Então, recapitulando, sabe por quê? Que você não consegue, então, você vai fazer alguma coisa errada, faz, e de repente você fala, o que eu fiz? O que eu fiz? É que Jesus não vai lançar você fora. E aí o Espírito Santo toca no teu coração e você ora e fala, Deus, perdoa meu pecado em nome de Jesus. Não é porque você fala assim, ó, teve um negócio na consciência, você falou, é errado. Não, é porque você não vai ser lançado fora. E o Espírito Santo fala com você. Graças a Deus que voltou aqui na cachola a conclusão. Paulo não merecia misericórdia, irmãos. Se tem um camarada que não merecia misericórdia pelo que faz contra Deus e contra a igreja de Deus, era Paulo. Paulo não merecia misericórdia, ele nem pediu misericórdia.
mais a misericórdia foi ao encontro dele. E foi isso que fez conosco. A misericórdia veio ao nosso encontro, mesmo não merecendo, porque nós também éramos inimigos. E nós também não pedimos, mas mesmo assim, a misericórdia veio até nós. Terceiro ponto dentro do segundo ponto, uma revelação impactante sobrenatural. Gálatas capítulo 1, versículo 15 e 16. Quando, porém, aquele que me separou antes de eu nascer e me chamou pela graça, aprouve então revelar seu Filho em mim. Aprouve revelar seu Filho em mim. Interessante a palavra revelar, que é apocalipsis, que é a mesma palavra de apocalipsis, que é retirar o véu. A ideia é de aquilo que está encoberto. Paulo está dizendo que agora aquilo que estava encoberto está descoberto, foi revelado o Filho nele. Estava encoberto pela religião, pela tradição, o seu zelo por todas essas coisas estava encoberto, mas agora foi revelado o Filho nele. E perceba então que essa revelação não foi somente de forma intelectual. Há um negócio interessante aqui para nós, porque você pode saber tudo sobre a patrística, você pode saber tudo sobre a reforma, citar vários nomes, sabe? Saber sobre os pais da igreja, Agostinho, Erasmo, Irineu, você pode falar de Calvino, de Zwinglio, Lutero, e vários outros, você pode falar disso, mas se o Filho, Jesus, não for revelado em nós, nós estamos perdidos. E é isso então que Paulo está dizendo. Perceba que ele não foi revelado somente de uma forma intelectual, mas sim numa forma experimental. Paulo experimentou de Jesus, bebeu da água da fonte. A experiência que Paulo teve no caminho de Damasco, a experiência de receber então o evangelho de Jesus, mudou a vida de Paulo, transformou a vida de Paulo. Essa revelação de Jesus, a experiência de Paulo, não foi apenas externa, mas transpassou Paulo, de dentro para fora. A experiência de sua vida com Jesus mudou de fato ele, transformou de fato ele. Tem muita gente que conhece de forma intelectual, muita gente que conhece o Jesus da Bíblia, que conhece até de muita teologia, e é bom conhecer, né? Que conhece toda a história. Você já viu o vídeo do Karnal falando sobre cristianismo? Pesquisa lá. Vai ser duro de ouvir, eu depois, né? Lógico. Mas não experimentou de Jesus. Não bebeu da água da fonte, que é Jesus. Não comeu do pão da vida, que é Jesus. E é isso que Paulo está dizendo. Que nós precisamos ter uma experiência de salvação. O que está envolvido nessa experiência? Sentir o quão pecador nós somos. Quão miseráveis homens nós somos. E quanto então nós precisamos da graça de Deus para ser salvo? É isso que nós precisamos. Saber o que é a alegria da salvação, irmãos. Tem muita gente que não sabe o que é a alegria da salvação. Mas para encerrarmos, que nós temos a ceia, quando as pessoas então ficaram sabendo, e vocês veem no texto, e viram que esse homem se converteu, glorificaram a Deus. Isso nos leva ao último ponto, que é: a salvação é sempre para a glória de Deus. Está vendo de novo como não tem que gerar um senso de superioridade, mas de humildade? A salvação é sempre para a glória de Deus. Gálatas 1, 23 e 24, diz assim: ouviam somente dizer:
aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé, que outrora procurava destruir, e glorificavam então a Deus a meu respeito. Essas igrejas agora, Paulo ainda relatando sobre o seu passado e presente. O presente era que as igrejas estavam glorificando a Deus pela sua conversão e pela mensagem que ele pregava. As igrejas não glorificavam a Paulo. Perceba. Tem muito pregador, muito pastor querendo aparecer mais que Jesus. Sabe? Aonde Jesus está, não há lugar para ninguém brilhar. Não há. Se nós fizermos uma reunião aqui, onde Jesus não brilhe, onde os cânticos não exalte Jesus, onde a mensagem não seja cristocêntrica, é a mesma coisa de nós marcarmos uma reunião da Avon, da Rinodê, sei lá, nem sei se existe ainda essas coisas. É a mesma coisa. Mas o nosso encontro é para que Jesus brilhe. E aonde Jesus brilha, não há lugar para ninguém brilhar. Então eles não glorificavam a Paulo, mas a conversão de Paulo e o evangelho que ele anunciava. Levava então as igrejas, ou seja, as pessoas, a glorificarem a Deus. Eu não sei se você então sacou aqui, se você percebeu que há algo muito importante aqui para refletirmos e encerrarmos a mensagem. Quero fazer uma pergunta para você, e você, assim como eu, reflita, fique para você nessa noite. A minha fé, o meu comportamento, as minhas atitudes, a palavra que eu digo que creio e anuncio, as palavras que eu dou àquelas pessoas que chegam a mim, as palavras com quem eu me relaciono, os conselhos que eu dou a essas pessoas. Agora pense, estão levando essas pessoas a glorificar a Deus? Seu comportamento, seus atos, as palavras que saem da sua boca, no lugar que você está inserido, está fazendo com que pessoas glorifiquem a Deus pelo que Deus fez na sua vida, pela transformação que houve na sua vida? As pessoas conseguem ver mesmo o que Deus fez na sua vida? Será que está nítido isso aos outros? As suas palavras caem em descrédito por causa do seu comportamento? Reflita sobre isso nessa noite. Reflita sobre isso. Nossa oração hoje é para que Deus use-nos, não para que nós sejamos conhecidos, mas para que Deus seja conhecido através da nossa vida. Para que Deus seja glorificado e exaltado através da nossa vida. Mas caso você entenda, assim como eu, que precisa melhorar, caso você entenda isso, eu quero dizer para você que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Jesus morreu na cruz pelo meu e pelo teu pecado. E nessa noite você pode chegar diante de Deus, e contar para Ele, falar para Ele, dizer: Deus, eu me arrependo, eu quero que o Senhor seja glorificado pela minha vida, eu quero confessar os meus pecados a Ti. E conte para Ele tudo aquilo que você sabe que tem desagradado a Deus, e receber de Deus perdão e graça. O Senhor nos chama para a comunhão com Ele.
O Senhor nos chama para relacionamento com Ele. Nós somos convidados a essa mesa hoje. Essa mesa. A maior demonstração de amor. No pão, que simboliza a sua carne, que foi rasgada na cruz do Calvário por causa de nós. Essa mesa simboliza a maior demonstração de amor pelo sangue do justo, o sangue do santo, que morreu na cruz do Calvário. Essa mesa representa para nós a maior demonstração de amor. E Ele nos chama, então, nos chama. E Ele diz: aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Confesse a Deus os seus pecados, em nome de Jesus. Nós vamos orar, nós não vamos louvar agora, e nós já vamos fazer a ministração da ceia. O Carlos e o Cris vai vir aqui. E que na ministração da ceia, você, quando for tomar, você que é batizado, está em comunhão com essa igreja ou com a sua igreja, reflita sobre isso. Reflita sobre o sacrifício de Jesus. Reflita. Ele morreu por você. Ele morreu por nós. Reflita sobre isso. Deus, em nome de Jesus, Pai, queremos te agradecer por essa palavra, Senhor.